Olá, pessoal! Vamos iniciar mais um Talk Show com Lorena Bernardina aqui no mundo dos negócios. E falando sobre negócios ou emoções, quem será o nosso convidado hoje? Um convidado muito importante para falar sobre marketing. Mas como assim, Lorena, marketing? Marketing de uma forma diferenciada, humanizadora, que a gente sempre traz aqui na neurociência, né? Nós vamos trazer quem mais e menos? André Damasceno. Prazer, André. Prazer meu, obrigado pelo convite em estar aqui com você. Seja muito bem-vindo. E a gente estava conversando agora nos bastidores aqui, sempre tem uns comentários. O que me fez me conectar com você no digital, né, que a gente está trazendo essa pegada aí para o digital, foi a questão da família, né? Ele tem uma filhinha, uma esposa. Além do marketing, é muito humanizado, é muito real que você traz para suas páginas. E isso me encantou muito. Me fala um pouquinho sobre isso. Legal. Para mim, eu acho que o alicerce principal, que a gente estava falando nos bastidores, sobre a importância da família, da minha filha, da minha esposa. Então, tudo que o digital tem me proporcionado nessas quase 2 décadas que eu decidi empreender, decidi investir, foi o digital que me proporcionou. Então, poder tomar café todos os dias com elas, almoçar, jantar, buscar a Laura no colégio, levá-la, isso para mim é de fato construção de riqueza. Isso é o que faz parte do meu dia a dia há muito tempo. E bacana que hoje você colocou lá nos stories e, enfim, no Instagram, a questão da sua espiritualidade também, né? Sim. Eu acho muito bacana. E isso, pessoal, é questão de hábitos. No marketing digital tem que ter hábitos para empreender? Total. No marketing digital, na vida, na parte espiritual, o hábito ele é fundamental. E só consegue construir o hábito quando você tem dedicação, quando você monta um plano de ação e, de fato, dia após dia executa aquilo. Então, você falou dos stories, então toda terça-feira eu vou à missa bem cedo, 7 horas da manhã. Então, isso para mim já é um hábito instaurado, então dificilmente você não vai me ver na missa toda terça-feira. Que bacana. E você traz muito essa questão da família, do hábito, da rotina, que é primordial. Eu acho que as pessoas têm muito essa questão da... Vou fazer uma mentoria, vou querer vender, vou querer ter o tempo livre 100%. Não existe isso, né? A gente está falando de qualidade de vida. É tempos necessários, mas também você tem um tempo necessário para o seu negócio. Perfeito. E aí o pessoal pensa bem assim, né? Vou criar algo na internet e vou ficar milionário de um dia para o outro. Não existe isso, né, André? Me conta um pouquinho da sua história. Não existe. Eu estou há quase 2 décadas no digital. Comecei em 2009. E eu acho que a minha principal dor em 2009 era que eu gostaria de empreender, de fazer algo que eu tivesse liberdade geográfica, liberdade de tempo, para poder construir aquilo que eu verdadeiramente sabia que poderia construir. Só que lá em 2009, o digital, é claro, não era o que é hoje. Então eu precisei conter um pouco a minha ansiedade, a minha expectativa. Trabalhei de carteira assinada até 2011. Em 2011 eu verdadeiramente pedi, eu costumo brincar, a minha carta de alforria. Então estou desde 2011 empreendendo com a minha empresa CNPJ dentro do meu negócio e é claro faturado alguns milhões a partir desse negócio. E acho que quando a gente vai para a internet, Lorena, eu falo que a internet é um grande oceano azul. E a partir do momento que você cria bons conteúdos, gera resultado, valor nas pessoas, qual que é a consequência disso? A consequência é que você vai ser pago por isso, você vai ser remunerado por isso. Então, acho que, assim, de maneira bem curta, basicamente essa minha história aí com a internet começou lá em 2009. Que bacana. Você é um cara bem fora da caixa, parece, assim, tipo, lá em 2009 a gente não ouvia falar sobre, não existia, gente, esse poder tão grande do digital, há pouco tempo, foi na pandemia praticamente, né? Que o pessoal, houve um boom, uma explosão. A monetização que a gente escuta muito. E como que você traz para esse pessoal? Porque meu público são muitas mães, mas também eu tenho muitas pessoas da área da saúde, terapeutas em gerais, psicólogos, terapeutas ocupacionais. Esse pessoal consegue vender o seu conhecimento, empacotar, que a gente fala, não gosto nem dessa palavra, mas assim, trazer esse conhecimento e faturar no digital, como que funciona? Qual que é a sua dica? Primeiro, acho que não é uma dica e sim uma orientação, né? Porque
todo conhecimento ele pode ser transformado em dinheiro. Porque o que você sabe resolve o problema, a dor de uma pessoa. Então, por exemplo, um psicólogo que começa a produzir conteúdo, orientar outras pessoas sobre qual tipo de procedimento, como se acalmar, como conter a ansiedade, e se a partir disso ele consegue atrair pessoas para comprar, sei lá, fazer alguma coisa com ela, acho que ótimo isso. E aí, de fato, você precisa, como você usou, empacotar. Então, todo mundo precisa saber fazer marketing, ou seja, desenvolver o seu produto, fazer um bom marketing e colocar na internet para vender. Então, qualquer profissional hoje que tenha um mínimo de experiência e ele já consegue ajudar outras pessoas, certamente ele consegue transformar isso num produto digital, numa mentoria, num programa de consultoria, enfim, existem diversas formas de monetização do seu conhecimento que vai muito além de criar um produto digital ou uma mentoria, por exemplo. Perfeito. Gente, eu trouxe aqui o André porque eu sou apaixonada nessa área de implementar projetos. Eu acho que projetos você monetiza também. Sim. Mas quando a gente fala de vendas, eu acho que o mercado mudou muito sobre vendas. Hoje a gente tem que ter conexões, você tem que ter um bom design também nas suas redes sociais. Eu acho que venda é muito isso, de conectar com o outro. Porque por mais que você venda e resolva o problema do outro, sem essa conexão não flui. Como que funciona isso para poder ensinar esse pessoal a se conectar com o outro? Tem uma frase da minha autoria que já há mais de 10 anos eu falei sobre ela, que é: redes sociais são canais de relacionamentos. Relacionamentos são negócios disfarçados. Então, assim, tudo que você cria hoje na internet, se você cria com o propósito de se conectar, de resolver a dor de uma pessoa, e isso se transforma em algo genuíno, ou seja, autêntico, de verdade, qual que é a consequência? A consequência é que essa pessoa vai querer te contratar, vai te procurar. Eu costumo falar que, no meu caso, eu vendo programa de consultorias, uma das formas que eu monetizo o meu conhecimento, que são de 30 mil, 50 mil, 100 mil reais por ano, dependendo do tipo de cliente que chega até a mim. Para esse cliente colocar a mão na carteira, colocar a mão no bolso e tudo mais, ele precisa confiar em mim. Ele precisa saber que eu tenho um método, ele precisa saber que o que eu vou entregar é de verdade, que eu vou ajudá-lo. E como que a gente faz isso? Através de um bom relacionamento. Ninguém vai arrastar para cima ou apertar um botão do link do Instagram e vai comprar um projeto que custa 100 mil reais por ano, 6 dígitos ano. Não vai. Então precisa de relacionamento, precisa de conversa. E quem entende isso, quem consegue construir uma boa narrativa, ter uma boa oratória, uma boa comunicação, certamente consegue fazer dinheiro através dessa estratégia. Entendi. O que eu faço de experiência, né? Eu trabalho com terapias, mas não é terapias. Eu atendo a mãe, eu faço o rastreio lá do TDAH, do neurodesenvolvimento, né? Perfeito. Mas primeiramente, André, quando a gente faz lá os anúncios de tráfego pago, enfim, essas pessoas, elas entram em contato comigo, que é o famoso lead, que fala, né? Exato. O X1, né? O contato ali. Isso. E aí eu faço um por um, eu tenho um script já, porque quando você faz, automaticamente você já faz o script ali, depois eu marco uma reunião antes de vender esse processo, esse protocolo das minhas terapias de rastreio, porque demora de 10 a 12 semanas, Ok. eu não cobro essa orientação parental. Eu consigo me conectar com essa família para poder também não gerar tanto a minha terapia são 12 semanas, eu preciso atender você, uma vez por semana, tá? E aí eu explico tudo porque eu evito problemas. Perfeito. E aí, como que funciona? Eu tô errada, não tô? Como que é a sua orientação ali? Não. Bom, o que você acabou de falar nada mais é do que uma venda consultiva. Então, a venda consultiva, ela é um processo que exige que a gente troque, converse, eu te faça algumas perguntas, até para eu saber se eu posso te ajudar, ou seja, se eu estou apto a te ajudar. E no marketing isso é muito importante, porque a gente estava até falando nos bastidores,
tudo ficou muito estranho nos últimos anos, né? Às vezes fala assim, pô, você trabalha com marketing, então você é vendedor de curso, etc, etc. Não que seja algo ruim, inclusive eu vendo cursos, eu faço dinheiro vendendo cursos, não tem nada de errado nisso. Só que o processo da venda consultiva, hoje, ele é fundamental, porque se eu filtro de maneira errada os clientes que eu vou atender, eu não consigo gerar o resultado que eu preciso gerar nele. Se eu não gero o resultado, eu não mudo a vida desse cliente. Se eu não mudo a vida desse cliente, eu não consigo ter um estudo de caso, uma prova social, um depoimento. E aí na minha cabeça fico como? Como que eu vou botar a cabeça no travesseiro e vou dormir? Eu não consigo fazer isso. Então o seu processo é espetacular. E é isso que cada vez mais nós profissionais de marketing, consultores, mentores, precisamos fazer, ter vendas consultivas para enxergar se aquele contato, se aquele lead tem sinergia e se eu posso ajudá-lo. É muito mais do que eu vender um projeto e ele vai assinar ali um contrato, sim, nós estamos de acordo, eu consigo te ajudar baseado na minha metodologia e é isso que nós vamos fazer durante um processo. Então a venda consultiva ela é extremamente importante para o que a gente faz hoje no dia a dia. Isso aí. Eu tenho percebido também das minhas experiências, né? Precificar, né? Você traz muito isso nas suas páginas, de questão de preço. Eu escuto muitas pessoas falando assim, o preço barato possa ser vender melhor. Uhum. E aí eu tive uma experiência. Quanto maior a minha autoridade foi crescendo, automaticamente eu aumentei também meu ticket das avaliações e automaticamente eu fui empacotando melhor as terapias, tipo 12 semanas, mas isso, às vezes você ganha uma cortesia, uma orientação parental comigo, não sei o quê, mas o meu preço foi aumentando. Quando o meu preço aumentou, parece que facilitou melhor a minha transição de vendas. Tô errada ou tô... O que acontece? Não tá errada. O que acontece hoje? Todas as vezes que a gente olha para dois produtos e a gente tem um produto muito barato e um produto mais caro, num primeiro olhar, você vai bater, tá? E talvez você possa até explicar isso melhor, porque isso é da neurociência. Você vai olhar e fala assim, poxa, o produto mais caro, você vai pensar, é melhor. Então, não sou eu que estou falando, é a neurociência que diz isso. Então, numa percepção. E aí, quando você tem bagagem para sustentar tudo isso, com certeza, ela é cara, o valor percebido é alto, então ela vai me entregar algo na expectativa. E é justamente assim que funciona. Não que seja errado ou certo. Eu já há algum tempo, tenho preferido me precificar num valor mais alto. Então, os clientes que chegam até mim sabem que o André tem um valor percebido maior, porque eu tenho mais de 10 mil horas de consultorias, eu tenho centenas de depoimentos e cases no meu canal do YouTube, provas sociais, depoimentos, ou seja, não são números inflados nas métricas de redes sociais, são clientes que contrataram a minha consultoria ou alunos que compraram um curso, uma mentoria minha e foram transformados a partir disso. Então, qual que é a consequência? A consequência é que o meu valor ele vai subir. Então, é um conjunto de pequenas coisas que faça com que eu aumente o valor do meu preço, da minha consultoria e por aí vai. Perfeito. Você traz muito sobre mentoria, né? Até seu logotipo lá, sua marca lá, mentoria. É mentoria, mas o quê? Consultor e mentor. Mentor e consultor, pessoal. Contrata o André. O André. E o que eu vou trazer para você? A minha maior dificuldade, estou falando do pessoal, das experiências que eu tenho no digital, é escalar. Perfeito. Eu acho que a maioria das pessoas. Iniciar... trazer pacientes, dar os primeiros passos e ali. Atender um ano e pouco, eu consigo. Escalar é mais difícil, mas também escalar, quando você traz a mentoria, eu acho que a mentoria você consegue atender um grupo maior de pessoas. E aí seria transferido essa para escalar. Ou X1 é um pouco mais difícil, porque às vezes eu não tenho essa quantidade de hora, né, para poder escalar e eu vou... transferindo esse X1 para fazer o atendimento. Qual é a dica de quem atende? Você também deve atender muita gente da área da saúde. Sim, que às vezes médicas assim, hoje eu atendo. Às vezes fala assim, eu quero, André, sair um pouco do meu consultório e dar uma palestra. Como que é escalar na sua ideia e na sua percepção? Perfeito. Bom, no 1 a 1, em mentorias ou consultorias,
como que eu escalo? Através do preço. Então, por exemplo, hoje eu tenho um programa de mentoria, que é um programa que dura 3 meses. Eu ajudo em todo o processo de implementação, posicionamento online, vendas, estruturação de uma esteira de produto, tudo que essa pessoa deve fazer, eu cobro R$ 20.000. Então, um programa que tem 3 meses no 1 a 1. Eu tenho um programa em grupo que dura 1 ano e o valor de investimento é de R$ 10.000. É claro que eu quero e gostaria de ter mais pessoas no grupo. Eu tenho mais pessoas no grupo. Então, se eu vendo 10 hoje, eu tenho aí R$ 100.000. Então, é uma entrega... E aí eu tenho toda a descrição, os entregáveis, como funciona essa mentoria em grupo. Então, acho que isso é uma forma. Então, como que eu escalo no 1 a 1? Aumentando o preço. E o que eu acredito que, inclusive, é super acessível para o que eu entrego no dia a dia e os resultados. Você falou, por exemplo, da área da saúde. Hoje eu tenho uma mentorada que é uma médica, sua xará, a doutora Lorena Soares. Quando ela me procurou, ela tinha exatamente essa necessidade. André, eu tenho um baita conhecimento, eu quero ajudar outras médicas a saírem um pouco do plantão, a saírem um pouco aqui dentro do consultório da clínica e terem uma vida com mais qualidade, construindo outras oportunidades de negócio, gerindo a própria carreira. Como que eu faço isso? Então, a gente desenhou todo esse processo, ela lançou a mentoria dela, Residência da Vida Real, e ou seja, está lá no processo de construção. Então, você pode ter um programa individual, você pode ter um programa em grupo, você pode ter um produto digital de entrada, onde você resolve uma dor específica, e aí essa pessoa dá continuidade a você tendo mais acessibilidade, assim, a você. Por quê? Na mentoria individual, Lorena, qual que é o grande diferencial? Acesso. Então, poxa, a pessoa tem acesso a mim, tem acesso ao meu WhatsApp. Então, através de determinados encontros, a gente vai conversar, mas a qualquer momento ela pode pegar o telefone e me ligar. E aí ela vai ver exatamente o que eu faço ou o que eu tenho feito nesses 20 anos com o marketing digital, escalando produtos, empresas e tudo mais. Vamos lá, André. No nosso podcast a gente tem como que eu falo, bem assim, um jogo aqui para poder fazer. Eu coloco você para colorir a sua taça. Boa. Você quer o vermelho ou o verde? Eu quero verde. O verde, gente, tá tranquilo. O vermelho remete o quê? Porque isso tem a ver com vendas, cores? Não, é porque o vermelho hoje tem a ver com partido de esquerda, né? Então, não vamos entrar em detalhes aqui. Não vou. Gente. Mas eu gosto do verde, assim, eu gosto do verde. Eu da acho tranquilidade. Verde pra mim, acho que é vida. Eu gosto. Mas as cores, tem psicologia das cores. Em neurociência fala muito sobre as cores. Total. Sobre cheiro. Então, o que é neuromarketing? Misturando aí neurociência com marketing. Até o cheiro você vende. Tudo. Às vezes eu vou decidir o que eu faço. Às vezes eu vou fechar uma consultoria lá de 3 meses de vendas, de terapias. Às vezes até o meu estilo de brinco. Eu coloco um brinco maior, eu tenho um brinco específico. Toda vez, eu já fiz teste. Quando eu coloco um brinco menor, a venda é mais difícil do que quando eu jogo um brinco maior. Olha Isso só. tem sentido, gente? A roupa, o estilo, o blazer. O meu óculos, por exemplo, você pode perceber que ele é um óculos mais quadradinho, né? Retangular, quadradinho aqui. Então esse óculos é proposital. A barba, por exemplo, tem anos que eu não faço a barba. Porque há muito tempo atrás eu fiz um processo de gestão de imagem e foi sugerido que eu não retirasse a barba. Porque transparecia principalmente quando eu comecei a vender consultoria, porque qual que é a figura de um consultor? Geralmente uma pessoa mais velha, sênior, então era difícil as pessoas acreditarem assim, poxa, mas quantos anos você tem? Então, quando eu comecei, eu tive esse problema, entre aspas, esse preconceito, pô, mas você é muito novo para estar dando consultoria. E hoje eu tenho 40 anos, então fui orientado a usar um óculos nesse formato, a barba nesse estilo, o cabelo e tudo mais. Então, sem sombra de dúvida, tudo acaba se conectando. Eu fiz um curso também de consultoria de imagem. E na época, tipo assim, você pode reparar, todas as minhas entrevistas eu tô com cabelo preso, geralmente, ou com blazer. Porque isso remete o quê? O quê? Algo mais sério. Sim, o cabelo preso, um blazer. Então, tipo... E por que hoje você não tá de cabelo preso e blazer? Tudo a ver, porque é um podcast, né? Uma coisa mais, né? Mais tranquila, mais tranquila. Suave. Dependendo do podcast também, né? Do tema também. Dependendo do tema. Faz sentido. Então, como que a venda tem uma escala, um iceberg ali por trás, né? Total. Para poder vender. E quem vender. domina isso, técnicas de persuasão, técnicas de oratória.
identificar que tipo de cliente esse cliente é, um cliente sinestésico, auditivo, visual. Então, a pessoa ali por trás que domina essas técnicas, que são técnicas simples, não estou falando para você se tornar um especialista em neuromarketing, neurociência, não, mas quando você conhece o básico, certamente você sai na frente. Isso aí. Vamos para sua pergunta agora, André? Vamos Lá. Qual é a bora. sua pergunta aí, primeira? Cadê, André? Essa aqui? É isso. André, hoje muita gente quer viver da internet. O que separa quem realmente constrói um negócio de quem só consome conteúdo? É para responder? Isso. Bora a prova aí, gente, hein? Tem pessoas que só consomem conteúdo lá. Eu acho que essa é a principal diferença de quem faz milhões e de quem fica ali reclamando na internet. Produzir conteúdo é uma das formas de aproximar você do seu cliente final. Então, poxa, se você é um profissional que adora viajar, produza conteúdo sobre viagem, se você quer monetizar isso. Você é da área de neurociência, começa a trazer isso para o seu dia a dia, para suas redes sociais. A grande verdade, Lorena, é você quer ser não a estrela do palco, mas você quer estar ali no palco, você quer estar nos bastidores. Tem gente que adora estar nos bastidores e tá tudo bem, tá ótimo. Quem sou eu para falar alguma coisa? Eu não, já há alguns anos eu decidi estar no palco, tá ali. Isso vai me custar alguma coisa? Talvez. Alguém não vai gostar da minha opinião, não vai gostar do meu corte de cabelo, do meu óculos, do meu sorriso e por aí vai. Mas quando eu tomei a iniciativa de produzir conteúdo, certamente me ajudou a chegar até aqui, inclusive sentado frente a frente com você. André, o pessoal fala muito da questão reclama. Lorena, eu não tenho tempo para gravar conteúdo. Você deve ter escutado muito isso. Muito. Gente, a minha agenda é absurda. Eu não vivo 100% do digital. Por isso que eu chamei o André aqui. André, dá um jeito aqui na minha vida também, né? Que a gente aqui é tempo real, é vida real, né? Eu tô em transição ainda pro digital. E faz parte também, né? Total. Enfim, mas eu escuto muito das pessoas, dos terapeutas, enfim, que eu convivo. Lorena, eu não tenho tempo no digital. Eu queria construir muito conteúdo com você. Tanto que uma vez almoçando eu falei bem assim, mas a nossa carga é a mesma. E aí o que acontece? Isso é sobre planejamento. No digital tem que ter planejamento, André? Total. Além de ser sobre planejamento, é sobre prioridade. Então, se eu não tenho tempo, eu posso arrumar tempo, eu posso criar, entre aspas, o meu tempo e transformar aquilo numa grande prioridade. Então, poxa, recebi um convite para almoçar, não tenho tempo. Não, na verdade, você não é prioridade para eu sentar, almoçar e tomar um café. Então, a partir do momento que eu não acredito que aquilo é interessante para mim, para o meu negócio, eu não vou arrumar tempo. Se eu não arrumo tempo, eu não coloco aquilo como prioridade. E aí você falou uma coisa importante, planejamento. Tá? Então, quanto mais a gente se planejar, ter rotina, ter esses hábitos, isso ajuda a gente parar a pensar, poxa, o que eu preciso fazer para abrir prioridades na minha agenda, porque aquilo vai me trazer um retorno. Sei lá, retorno financeiro, retorno de qualidade de vida, retorno na minha saúde, na minha parte visual. Então, acredito que isso tem tudo conexão. E construir conteúdos é importante no Instagram? Total, não só no Instagram, mas em qualquer rede social. Hoje existe uma dificuldade muito grande, latente das pessoas. André, o que eu vou fazer? Que tipo de conteúdo eu vou produzir? Pare de fazer essa pergunta e comece a documentar o seu dia a dia. Então já tem alguns anos, Lorena, o que eu faço? Eu não crio conteúdo. Eu simplesmente documento o meu dia a dia, a minha rotina. E é claro que tem cortes? É claro que tem cortes. Eu vou ficar postando tristeza no meu Instagram? Vou, que isso? Agora, eu vou para academia, eu trago alguns cortes. É o tipo de coisa que eu como. Vou pegar um final de semana, vou viajar, adoro viajar, viajo o Brasil, o mundo com a minha esposa e com a minha filha. Então, tudo isso eu vou documentando. Então, como que eu consigo, uma psicóloga, uma terapeuta consegue produzir conteúdo facilmente? Poxa, tá saindo, vai documentando o seu dia a dia. Então, o que você vai fazer hoje? Hoje tem clínica, hoje tem consultório, hoje tem área médica, o que eu vou fazer? Então, entre um intervalo e outro, você pega o seu celular e vai criando ali algumas formas e vai documentando isso. A partir do momento que você vai documentando isso, você vai atraindo outras pessoas do outro lado que vão se aproximando a você. Em algum momento, você vai lançar um produto digital e vai vender. E aí você vai monetizar.
Gente, eu faço isso e nem sabia que o nome era documentar, tá? Documentar. Eu faço atendimentos lá no meu consultório específico, porque eu atendo em outros lugares. Uhum. E aí eu tiro um dia na semana para fazer os atendimentos. E olha que eu faturo maior do que estar todo dia no outro lugar. Porque eu consegui linkar o digital com o presencial dos atendimentos. Perfeito. E aí tudo que eu faço, eu tô chegando, eu gravo. Eu tô abrindo a porta, às vezes eu gravo. Mas toda de forma estratégia. Total. E aí, geralmente, como eu trabalho com criança, geralmente eu coloco meu celular lá e deixo gravando, para poder depois fazer os Tem vários criativos. cortes ali. E tem vários cortes. Foi dessa forma que eu comecei a criar os conteúdos no Instagram. E eu comecei a crescer Perfeito. bastante, né? Tanto Perfeito. que você Acompanhei, chegou, total. você chegou Exato. até mim. Depois eu comecei a fazer as produções de conteúdos. Mas eu não gosto de ficar muito assim, eu vou falar sobre isso, isso, isso. Muito engessada. Geralmente eu jogava na IA algumas coisas, e aí ela me dava alguns scripts, mais ou menos. No início é muito difícil, claro que você tem que ter o script. Sim. E aí eu fui gravando, tipo, 2 horas eu gravo 5 vídeos. 1 hora eu gravo 5. Aí foi diminuindo. Agora com 20, 30 minutos eu consigo fazer 5. Faz vários conteúdos. Vários. Perfeito. Então o pessoal me pergunta, Lorena, não tenho tempo, mas... O tempo você faz. Qual é a sua prioridade da vida? Exato. Do André, um dia ele veio pro digital por causa da dor dele, da família. Eu quero ficar perto da minha filha, da minha esposa. Quero ter mais tempo para isso. Eu vim na dor também no digital, né? Eu tenho um filho, não parece que tem, mas eu tenho um filho com 15 anos. Olha só. E isso eu tô sabendo essa informação aqui agora, hein, gente? Ele é autista, por isso que eu defendo muito o tema, porque eu falo assim, gente, a pessoa que defende algum tema, ele veio da dor, não tem. E aí não é porque eu gosto de estudar, não, eu aprendi a estudar, eu tive que estudar para poder, porque em 2010 ninguém falava sobre o autismo, né? TDAH não falava. Eu já debatia, falava assim, não, meu filho... Aí eu fui comprando livro, fui estudando neurociência, comportamentos, hoje eu ajudo mães, né? Porque eu vivi aquilo na pele. E olha que legal, você ajuda mães. Você falou no plural. Imagina uma comunidade fortíssima, com grande apelo, enorme, gigante, da doutora da Lorena, fazendo essa comunidade acontecer. Já pensou em monetizar isso? Isso, dessa olha forma, só, uma gente. Comunidade grande, a nível Brasil e tudo mais. Maravilhoso. Por isso que eu tô aqui com um especialista, gente. Só porque, imagina a quantidade de mães hoje... que tem que passam por essa situação e que precisam de uma voz, de um suporte, de uma orientação de alguém que estudou, se qualificou, buscou conhecimento, entende a parte técnica para orientar, para mostrar, para conversar, ter momentos via Google Meet. Imagina isso. Perfeito. Vamos sair daqui, a gente vai criar isso, hein? Isso é surpresa para ela aqui agora, tá? Mas a gente vai fazer isso. Olha, confio, super confio, gente. Vamos olhar aqui as nossas perguntas, Bora. Senão a gente vai, né, até meia-noite. Embora. Sinergia aqui é grande, gente. Essa é pra mim. O que a neurociência explica sobre por que tantas pessoas se sentem exaustas mesmo trabalhando no digital. Por quê? Porque não tem tomada de decisão, não tem planejamento e não sabe vender o seu produto. Olha só. Viu só? E aí a pessoa fala assim, tô exausta, não sei construir o conteúdo. Gente, vai documentando igual o André falou. Exato. Vai filmando, e depois você vai criando. Exato. E essa exaustão, ela vem exatamente quando você não sabe onde quer chegar. Então, se você não sabe onde quer chegar, se você não tem um propósito bem definido, isso vai causar o quê? Vai causar exaustão em você. Vai causar, a palavra ficou muito conhecida aí, o burnout. Né? Então, poxa, todo mundo hoje fala que tem burnout. Enfim, então, se você não sabe onde quer chegar, se você não tem um planejamento, se você não tem processo, ou seja, fica muito fácil não falar que a culpa é sua e transferir essa culpa, sabe, Lorena? Eu vi uns stories você falando bem assim, eu fiquei muito assustada também sobre tomar uma medicação para ficar muito produtivo. Você viu isso? Saiu no The News. E aí eu fiquei muito assustada, e aí eu vou linkar com trabalhando no digital exausto. Uhum. As pessoas acham bonito e romantizam uma agenda lotada, e eu nunca achei. Eu achava que eu era louca e fora da caixa. Lorena, é bom que você aparece, faz o podcast que a sua agenda tá lotada. Mas eu não quero agenda lotada. No máximo 5 pacientes, 6 pacientes que eu atendo na minha estratégia, eu consigo faturar ali
trabalhando no tradicional 30 ou 30 dias ou 60 dias, você acredita? Sim, Então, sim, total. claro que eu trabalho no tradicional, por quê? Porque eu abracei um tema, às vezes é um hospital, né? Tem todo. A gente trabalha com transtorno, coisa E o séria. tradicional, ele te impulsiona para os seus projetos Perfeito, digitais. é isso aí. Então, uma coisa tem sinergia com a outra. As pessoas acham, Lorena, que a agenda lotada é sinônimo de muito dinheiro no bolso. E não é, né? Não é, definitivamente não é. Então, quanto que você cobra? O quanto custa a sua hora, então, André, para você fazer uma mentoria comigo na hora do almoço e não almoçar com a sua esposa e com a sua filha? Nossa, um valor muito alto. Você entendeu? Então, por exemplo, tem horários que na minha agenda já são bloqueados para momentos iguais a esse. Almoçar, tomar café, jantar, buscar Laura no balé. Ter momentos iguais a esse, para mim, é incalculável. Então, a pergunta que eu faço é para você, quanto custa a sua hora para eu te pagar aqui agora para você abdicar todos os dias do mês para não almoçar e tomar café com a sua família e com a sua filha e com a sua esposa? É o seu sonho, você está vendendo ali. Então, isso vai te levar aonde? Não tem nada de errado fazer isso em determinados momentos. Eu já fiz isso. Só que agora, quando você transforma isso numa rotina de um dia, uma semana, um mês, um ano, para onde isso está te levando? Perfeito. É a reflexão que fica. Existe diferença entre marketing tradicional e neuromarketing? Quando falamos de tomada de decisão, acho que a gente já até respondeu, né? Sim. O marketing tradicional é aquela coisa engessada, né, de antigamente, que você trabalhava, né, no presencial, e aí depois o neuromarketing, gente, vai muito além, é conexão, às vezes é o jeito de se conectar com a pessoa. Então, isso gera um valor maior do seu produto, que você vai resolver uma dor do seu cliente. Total. Ali, né? E aí eu acho que entram a parte dos gatilhos mentais, Exatamente. de usar bem isso no momento certo, de maneira autêntica, de maneira verdadeira. Então é um conjunto de coisas que você deve olhar para o seu dia a dia e ver como que o neuromarketing pode te ajudar a vender produto ou serviço. Gente, o André não pintou ainda a taça, hein? Vamos lá. Então eu vou pintando aqui Vamos enquanto lá, eu falo. colorido, gente. Entendi. Isso é o truque, hein? Sabe por que é, André? Será que eu consigo resolver isso? Será que isso é troca compartilhada? Mas já posso pintar aqui então? Pode, colorindo, aí a gente vai falando isso. Como o TDAH impacta o empreendedor, tanto positivamente quanto nos desafios? A questão aí entra um pouquinho na minha área, mas eu vejo a questão do TDAH em muitos empreendedores. Por quê? O TDAH, não romantizando, é um transtorno, né, de déficit de atenção e hiperatividade e impulsividade neurológica, neurobiológica, enfim, mas muitos empreendedores que eu converso são diagnosticados com TDAH. Por quê? Porque tem aquela mente brilhante, muitas vezes, pensa muito rápido. Não é que você pensa rápido e tem a mente brilhante que você vai ser, não é isso, tá? Boa. Mas muitas vezes a questão do... Aí tem que procurar um especialista, né, gente? Que a internet... Pode se autodiagnosticar. No Instagram tá tipo, será que eu tenho TDAH? Não é assim, pessoal. Mas tem os seus desafios, claro, né? Porque se perde muitas vezes no tempo ali. Mas muitas vezes tem essa coisa de empreender. E como os nossos negócios é empreendedorismo, aí eu trouxe, né, essa pergunta sobre o TDAH, que a maioria dos empreendedores, eles pensam rápido e resolvem a tomada de decisão, que a gente fala. Tomada de decisão. Que precisa muito no empreendedorismo, né? Muitas vezes você precisa, André, vou fechar esse negócio, não sei o quê, colorando, não sei o quê, papo. Né? Assim, a tomada de decisão, eu sempre... E aí eu não sei porque eu nunca fiz nenhum processo, me consultei com um especialista e nem testes. Mas a tomada de decisão, ela sempre esteve presente muito na minha vida, porque eu comecei a empreender muito novo. Então, não dava para ficar em cima do muro, esperando as coisas acontecerem. Não, eu falava, vou fazer isso, qual é o risco, não tem risco, ou tem risco, e vou em frente. Entendeu? Eu lembro, acho que tem um caso que conecta muito aí com a sua pergunta. 2022, eu passei 7 meses viajando com a minha esposa e com a minha filha pelo mundo. Então, América do Sul, Brasil e Europa. Documentei isso tudo, tá lá no meu Instagram, redes sociais e por aí vai. E a tomada de decisão, ela aconteceu quando? Em outubro, que é o aniversário de casamento. Então, todo nosso aniversário de casamento, a gente viaja, a gente faz alguma coisa. Eu falei, amor, e se a gente largasse tudo e fosse dar um rolê pelo mundo? Você iria? E aí, o Mas nosso já tinha modelo de negócio no digital. Consistentes, 2022. Então, de forma consistente. Então, literalmente, hoje eu posso, Lorena, o que eu faço aqui em Vitória,
eu poderia fazer de qualquer lugar do mundo. Então, em 2022, eu provei essa minha teoria. Então, eu fazia mentorias da França, fazia mentorias da Itália, fazia consultorias lives da Turquia, Istambul, 5, 6 horas de diferença, agora não lembro. E eu precisei tomar decisões rápidas. Em diversos momentos eu precisei tomar decisões rápidas. Então acho que entra muito nessa sua pergunta aí. Mas é tomada de decisão consciente, né? Que a gente fala. Total. E tem a questão da mentalidade. Muitas vezes a gente fala mentalidade de escassez, mentalidade do conhecimento, né? Que eu fiz um curso que fala muito isso. A mentalidade de escassez é você não acreditar em você mesmo. Olha então só. você demonstrou eu consigo tocar meu negócio de qualquer, né? Qualquer liberdade geográfica. Total. Então você acreditar que muitas pessoas, André, eu vejo, vai para renda extra. Vamos supor, vou pro Uber, não, nada contra, tá, gente? Vou vender aqui. E muitas vezes pode fazer essa tarefa de Uber, não sei o quê, mas montar alguma coisa, uma mentoria no digital. Total. E fazendo essa transição, né? Total. É só a gente pensar, Lorena, poxa, qual é o conhecimento, a habilidade que você tem que ajuda outra pessoa do outro lado? Por quê? Para ser uma mentoria em grupo, só precisa de quê? 2 ou mais pessoas, concorda? Para ser uma mentoria individual, preciso eu e você aqui. Então, por exemplo, você tem uma dor. André, como que eu escalo e crio uma comunidade para atender mães que têm filhos autistas com TDAH? Poxa, vamos fazer desse jeito. Então, eu sei como fazer e você é uma expert, você tem uma habilidade. Eu vou te orientar e mostrar como você vai fazer. Não monetizei? Lorena, aí você vai perguntar, André, quanto custa isso? Custa X mil reais. André, vamos fazer uma parceria onde a gente faz isso dessa forma? Vamos. A gente apertamos as mãos, fechamos o negócio. Vendi. Então, um conhecimento meu adquirido, estudado ao longo do tempo, e vou ajudar uma outra pessoa que tem um baita conhecimento, uma baita expertise, a faturar no digital. Isso. E autoridade tem tudo a ver com... Como que eu falo? Autoridade hoje no digital, autoridade que eu falo assim, gente, é prova social, né? Você tem prova social. Quando a gente foi fechar a questão do podcast, aí eu falei a questão dos critérios também, né? Dos protocolos aqui. A primeira coisa que eu falei assim, André, tá fechado por quê? Porque você transmite uma autoridade, né? Não foi? Sim, total. Então, assim, teria curso para algumas pessoas que estão começando do zero, sim. Perfeito. E aqui a gente fala, eu sou bem transparente. Direto e transparente. Toma lá da cá. Você, com o seu conhecimento, eu falei assim, eu vou me conectar com o André. É bom trazer isso para cá? Eu falei assim, esse conhecimento do André, o Instagram, já é o preço além, né? Do que eu cobrei ali, né, André? Total. Então, assim, anula às vezes algumas coisas, as precificações e alguns networks, você vai passando, porque eu falo, network é muito mais que conexão, não é? Total. Então, você tem que se conectar para acessar alguma mentalidade ali. Exato. E veja isso. Você disse sim porque confiou no que eu tenho para falar, que vai contribuir com a sua audiência. Muito mais do que isso, eu posso ajudar a sua audiência e uma ajuda mútua a gerar mais negócios. Então, a partir do momento que você constrói a sua autoridade, não com números inflados de seguidores, mas sim com provas sociais, depoimentos, resultados reais de pessoas que você ajudou de maneira autêntica e verdadeira, você utiliza desse recurso para chegar em novas pessoas. Então eu falei, Lorena, vamos fazer um podcast? Vamos. O que a gente pode contribuir? Dessa forma. Legal, tá fechado. E é assim que funciona o jogo dos negócios. E vai virar o quê? Sócio aqui, já tá... Vamos lá? Vai chamar direto. Nesse tempo que a gente está aqui, nesses mais de 30 minutos, eu consigo ver infinitas possibilidades de negócio. Eu acho que um dos meus grandes diferenciais, que eu, nessas quase 2 décadas empreendendo na internet, é que eu consigo olhar e ver diferentes possibilidades de negócio, de monetização. Você tem facilidade. Todas vão dar certo? É claro que não, é impossível. Mas quando a gente decide, através de uma mente de abundância e não de escassez, falar, Lorena, eu já vejo uma comunidade para você muito forte ajudando mães por todo o Brasil. Poxa, através do seu conteúdo, a gente vai se reunir a cada 15 dias no Google Meet, vamos começar com 10 mães. Daqui a 30 dias a gente já tem o dobro. Daqui nesse ano, em 2026, a gente vai fechar com 150 mães. Imagina, ajudando algo forte. Então isso é uma mentalidade de abundância. Se eu olhasse para esse caso, você ia falar, Lorena, será que isso vai dar certo? Mas, poxa, com a sua autoridade,
com a sua expertise, com tudo que você gera, eu consigo ver que isso é 100% possível. A gente só precisa sentar, construir, desenhar. Porque o primeiro milhão, ele não vai vir assim, estalando os dedos. Ele vai vir com trabalho, é o sonho de todo mundo, com né? dedicação. Quando fala Não, 1 milhão, né? Será que que eu consigo? As pessoas têm muito de será, né? muito. E eu acho que o digital, ele também fez muito isso. As pessoas lá postando o carro, a Lamborghini, etc, etc. As pessoas pensam assim, poxa, eu vou colocar um produto no ar e vou vender com estalar de dedos. Aí esquece de todos os outros processos. Exatamente. Então isso, eu vi muita gente adoecer e ficar pelo meio do caminho justamente por não ter preparo. Justamente por não conseguir controlar suas emoções. Então, quanto é importante isso? Então, ao longo dessas 2 décadas, eu fiz neuromarketing, oratória, fiz curso de PNL, diversos cursos de coaching que poderiam me ajudar a controlar as minhas emoções. Porque a partir do momento que eu consigo controlar as minhas emoções, eu consigo sentar aqui e conversar com uma profissional de altíssimo nível e falar que a gente pode construir negócio. Olha só, eu não vi, você vê aqui já com esse propósito? Não. Esse propósito foi construído a partir do momento que a gente sentou aqui. Então, nesse exato momento, a gente está fazendo negócio. O cara é bom, gente, querendo vender a mentoria. E o que a gente pode fazer aqui? Vamos vender muito mais com a mentoria. Vamos vender aqui uma sociedade de vários projetos que a gente vai construir e vamos fazer milhões de reais através da internet. E você, terapeuta, que fica falando, tô cansada de fazer os atendimentos aqui, o famoso X1. O que é o X1? Atendimento 1 a 1. 1 a 1 ali. O André é um especialista, ele te ajuda. Porque tem muita gente que tem dificuldade de colocar no papel, né? O planejamento. Você direciona isso, André? Total. Então, o meu papel como mentor no 1 a 1, na mentoria individual, é sentar com você, olhar nos seus olhos, pegar pela sua mão e mostrar todo o caminho que você deve fazer, caminhar. Porque eu fiz esse caminho. Eu percorri esse caminho. Então, com uma folha em branco, a gente vai desenhar onde você está e onde você deseja chegar. E qual é o caminho que a gente precisa fazer? Começar por um bom conteúdo nas suas redes sociais? Quem você já ajudou? Quantas pessoas você já ajudou? Como que eu faço isso, só que agora em grupo? Como você monetiza? Como que você vende? Como que você levanta a mão? Existem várias técnicas, várias campanhas de vendas que a gente pode fazer. Tráfego pago é uma, mas é só um pequeno grão de areia no infinito de possibilidades de recursos que Deus nos entregou de presente para que a gente possa fazer o nosso melhor no dia a dia. Eu vou pro tráfego pago. Boa. É uma forma, é um caminho. É uma forma que eu descobri ali, que facilita a minha vida. Total. Mas tem N's. Tem várias possibilidades, infinitas. Inclusive, estar sentado aqui é uma estratégia de venda que eu vou usar no meu dia a dia. E você vai usar também, ainda mais, porque você é inteligente mais ainda. Você também. Nossa, é boa. E o pessoal acha, falando de tráfego pago, que tem que gastar Tô pintando, hein? Isso aí, pessoal. Que tem que gastar muita grana lá no tráfego pago para pegar leads. Gente, eu já fiz 2 testes. Já tive pessoa que fizesse isso para mim, colocou lá um dinheiro, tipo, 500, 1.000, não sei o quê, e tipo, não deu. Certo. E já coloquei, tipo, R$50, vou monitorando ali, dá R$12, eu acho, o dia. Não, Lorena, é impossível, tá muito caro, não sei o quê. Gente, com sei lá, tipo, com menos de R$5 já consegui fechar uma venda tipo de 2.500, uma mentoria. Só. Olha que isso é perceptível, é loucura da Lorena, como que é? Isso funciona? Total. O mais legal da internet foi democratizar esse acesso para qualquer pessoa poder investir de acordo com o seu bolso. Então, antes a gente tinha televisão, rádio, jornal, a mídia out of home, né, que a gente fala, a mídia tradicional. Então, tudo isso era muito caro. Era inacessível para quem tinha um comércio, para quem estava começando uma clínica, um consultório, tinha que investir num lugar bonito e ainda em comprar mídia. Então, imagina que hoje você pode começar com o mínimo, com R$10. E aí você coloca R$10, vai identificando o que aquilo está te trazendo de retorno, porque na palma da mão você já consegue visualizar esse retorno. Poxa, deu um resultado, você acerta, volta, identifica o que pode colocar mais. E é claro, sempre importante, Lorena, tendo a orientação de um profissional para poder te acompanhar nisso também. Eu falo que você consegue ir sozinho? Consegue. Você consegue sozinho? Consegue. Mas quando você tem a mente mestra
que você consegue envolver, né, no Mastermind outros profissionais que vão te complementar, esse é o melhor formato do mundo, é o melhor cenário. Perfeito. Tem umas perguntas aí ainda, né, O André? que mais temos aqui? Acho Mais que perguntinhas. na segunda ainda? Qual aqui, ó? Tráfego pago, falamos agora, né? Perfeito. Você fala muito de marketing com visão humanizada, onde o mercado errou ao transformar tudo em número, lead e conversão. Boa, hein? Essa é uma pergunta assim, eu sou um cara extremamente focado em dados. E o marketing digital, ele trouxe muito isso. Na época que eu comecei lá no digital, o Facebook, não tinha o Instagram ainda, o Twitter, ele não tinha esses dados, as métricas. Quem trabalha com digital hoje, isso é fundamental. Mas não tem como olhar só para os números e esquecer do lado humano, esquecer quem está ali do outro lado, você está impactando. Então, por exemplo, eu já ouvi gente falando, não é lead, é um ser humano que está ali atrás. Essa frase não é minha, mas poxa, quando você se preocupa genuinamente com a pessoa que está te procurando no Instagram ou no seu WhatsApp da sua clínica, por exemplo, e consegue dar uma devolutiva para ela, olha o quanto isso é importante. Então, acho que esse olhar, e foi como eu falei, ninguém vai pagar 6 dígitos numa consultoria só com um botão no link da bio ou uma arrasta para cima. Eu preciso conversar com essa pessoa. E quanto mais eu conversar, olho no olho, trocar ideia e conseguir transparecer como eu posso ajudar, maior é a minha taxa de conversão. Perfeito. Tá? E a próxima, André? Mentorias estão em alta, como empreendedor pode identificar uma mentoria séria versus boa. Como é fácil identificar? Primeiro, Google. Se a pessoa é tudo isso que ela diz que é, alguma coisa deve estar no Google. Se ela diz que faturou X, ou se ela diz que já ajudou X pessoas, fala no Google, digita o nome e o sobrenome dessa pessoa. É uma das coisas que eu sempre falo para alunos quando iam comprar meus produtos lá atrás. Vai no Google e procura quem é o André, você vai ver todo um histórico de consultoria, campo de batalha, execução, no dia a dia, lá em 2009, 10, 11, 12 e por aí vai. Segundo, uma boa conversa franca. Como que você pode me ajudar? De que maneira? Você tem um método? De quem esse método que você tem hoje, você já ajudou alguém? O que você conseguiu construir? Ou você simplesmente está falando que construiu, mas não consegue sustentar e provar isso? Então, tem que ter uma prova social. Total, eu acho que no mínimo precisa ter, se eu falo que eu vou te ajudar ou que eu ajudo outras pessoas, eu preciso ter no mínimo alguém que já recebeu a minha ajuda e fala, André, eu já contratei o André, ele me ajudou a sair daqui e ir para cá fazendo isso e isso. Então, a minha metodologia. Então, quando você tem isso embalado de forma séria, sem falsas promessas, você não vai ficar milionário da noite pro dia. Não existe isso, a não ser que você jogue na Mega Sena lá, né? Então, não existe isso. Então, falsas promessas, promessas vazias, que não se sustentam. Imagina você falar, eu vou te ajudar a ter uma vida saudável, mas você é sedentário, você está acima do peso, você não come direito, você não tem um corpo que mostra realmente aquilo que você está falando que vai ajudar. Então é muito fácil identificar isso hoje. Só que muitas vezes, olha só o que acontece, as pessoas têm preguiça. Preguiça de pesquisar, preguiça de perguntar e preguiça principalmente de questionar. Perfeito. Então deixa eu te questionar para saber se você é tudo isso que você está falando. É o pensamento crítico, né, que a gente fala tanto. A gente se perdeu isso ao longo do tempo, Lorena. Em que momento a gente perdeu isso? A gente perdeu isso. O senso de não criticar para denegrir a pessoa. De falar, poxa, peraí, aquela pulga atrás da orelha, deixa eu verificar, Sim. Deixa eu questionar. Será o que ele está falando é verdade ou ele está querendo me vender algo falso ali? Perfeito. Eu gosto muito dessa questão. Eu fiz o mestrado fora, né, em tecnologias, mas puxei para neurociência cognitiva. Eu sei que é assustador, né? É formado, é mestre em teste, né? Eu tive que me preparar para vir aqui, eu estava assustado com isso. Mas, enfim, a gente traz sempre esse lado humanizador e de forma simples, né? Eu gosto de ter essa comunicação, não a comunicação arrojada, sabe? Mas a comunicação simples, fluida, Perfeito. Enfim. E é possível empreender, crescer, ainda preservar o tempo de qualidade sem culpa? Né, André? Total. O que o cérebro precisa para isso? Qualidades de vida, mais planejamento. Igual você fala, seja a estrutura. De manhã eu vou caminhar na praia. Vou fazer uma atividade física. Vou tomar café com a minha família. Vou rezar, vou orar. Então, uma das primeiras coisas que eu faço é tomo um copo d'água,
gelado, tá? Dou uma energizada no corpo e vou orar. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar vivo nesse lindo dia que está começando, lindo dia, independente se está nublado com sol. E aí, geralmente, passo um cafezinho ali na hora, ou já vou direto para a academia do meu prédio, ou vou na praia, moro pertinho da praia. Qualidade de vida, eu sempre falo, gente, é prosperidade, né? É prosperidade, é faturamento também, né, André? Acho que é um conjunto de coisas. Para mim, qualidade de vida é poder fazer isso que eu faço, é poder acordar sem pressa, tomar um café da manhã quando eu volto da atividade física com a minha esposa e com a minha filha, acompanhar o que elas estão fazendo ali. Então, isso para mim é prosperidade. Então, eu olho para isso e falo, agradeço a Deus e falo assim, poxa, o quanto eu sou próspero e obrigado por isso, Deus. E perfeito. Tem mais pergunta aí, André? Na sua visão, vender é persuasão ou responsabilidade com quem compra? E aí? E aí? Eu acho que é um pouco das duas coisas, né? Mas, sem sombra de dúvidas, eu hoje, com o conhecimento que eu tenho, as ferramentas que eu tenho e tudo que eu fui buscar de conhecimento e interpretação, é importante usar isso de forma honesta, sincera. Eu consigo persuadir as pessoas no bom sentido. Hoje eu tenho uma taxa de conversão de 60% a 70% quando eu apresento cara a cara uma consultoria ou um programa de mentoria. Por quê? Prova social, depoimentos, estudo de caso, mostro todo o processo, como que funciona. E eu não estou usando isso para o mal. Eu estou usando a técnica que eu aprendi para persuadir uma pessoa sabendo que eu vou poder ajudá-la. Então eu não vou persuadir ninguém se eu sei que eu não vou poder ajudá-la. Não vou usar a ferramenta para o mal. Né? Eu vou persuadir, identifiquei que realmente ela tem um problema que eu posso ajudá-la a resolver. Por exemplo, a criar a sua esteira de produtos ou fazer a sua gestão de conteúdo, orientar nesse processo de documentar o seu conteúdo. Eu posso fazer? Sim. Eu sei como fazer? Sim. Já testei e validei com outras pessoas? Sim. Eu posso te ajudar. Então eu vou usar técnicas, ferramentas para poder te persuadir para o lado positivo, para o lado bom. As pessoas acham que empreender, ou no digital ou no presencial, enfim, é sempre dar certo. E aí, quando dá errado, pula fora. Não é assim que funciona no empreendedorismo. Não. A gente tem que ter muito jogo das emoções. Emoção, não mistura, gente, com empreendedorismo, né? Então, assim, prender a sua emoção, saber configurar ali, mas também que o errado é o certo lá, né? Você erra aqui, assim, gente, eu vou pegar um aprendizado aqui, que eu errei. Nossa, eu erro até hoje no digital. Todos nós. Eu preservo muito mais vezes quando eu faço alguma coisa. Deu errado aqui. Mas qual a lição disso? Porque aí eu não faço lá na frente. Você não vai repetir. Já aconteceu de você? Você sempre acertou, André? Você errou também? Nossa, eu mais errei nessas quase 2 décadas que mais acertei. E quando a gente erra, é um verdadeiro aprendizado. Então, com outro sócio, eu já falhei um negócio, um restaurante, já errei em diversos projetos que eu achava que ficaria milionário com aquele produto que eu acabei de criar para o digital, aquele curso online, aquela mentoria, e não foi bem assim. Então, eu mais errei do que acertei. E aí eu acho que lidar com as emoções é isso. Então, é entender, poxa, errei. Onde eu errei? O que eu posso fazer para não errar e para melhorar esse processo? Tá? Então, naquele momento você vai ficar com raiva, naquele momento você vai ficar triste. Quando você for tentar novamente, o que vai acontecer? Como você já errou lá atrás, você vai ficar ansioso, vai dar medo. Então, aí várias emoções vão querer te bloquear. Então, quando você domina essas emoções, acaba que você consegue construir faturamento, consegue construir uma empresa de qualidade, consegue construir algo que seja próspero. Então, eu acho que é fácil, absurdamente difícil, entendeu? Acho que você é uma estudiosa, você é uma expert no assunto, mostra pra gente o quanto isso é difícil no dia a dia. Você não vai estalar os dedos e falar assim, hoje não terei mais medo, hoje não serei mais ansioso, vou ficar alegre aqui agora. Né? Então, é um jogo ali que você tem que fazer para buscar, e assim, sabendo que você tem que fazer o que você tem que fazer. Muitas vezes você vai engolir o choro e vou. Gente, por isso que eu chamei, gente, eu fico aqui encantada, eu adoro, eu amo conectar com as pessoas, que é o marketing humanizado que a gente fala, eu acho que você quebrou. Eu tinha uma visão totalmente distorcida também, porque eu já passei muito problema com a equipe de marketing, muito.
de sociedade que não deu tem certo. Eu não conheço uma empresa ou uma pessoa que passou por isso. O primeiro podcast, tipo assim, o cara falou, vou te entregar um site, não sei o que, não me entregou nada. Eu tive que subir sozinha. Foi no erro. Tipo assim, já ouvi você é péssima no vídeo. Hoje eu apresento um podcast. Espetacular. Então, muitas pessoas vieram da dor para o digital, tanto da dor pessoal, né, de estar querendo da família, como da dor interpessoal também. Boa. De melhorar suas habilidades. Porque quando eu comecei o podcast, era para poder um pouco sair da conexão do consultório, para mostrar a Lorena é empreendedora, né? Porque todo mundo que tem um nicho também, você tem que saber empreender, você tem que saber vender, sim, mas também para modular e potencializar minhas habilidades de comunicação. Olha só que maravilha. Mas eu escutei muito não na minha vida, tipo, você é péssima. E aí eu trabalhei num grupo canadense também, numa escola 6 anos. O seu inglês é péssimo, Lorena, não sei o quê. E aí eu fui ficando. Como que as pessoas gostam de criticar o outro, né? Muito mais. Igual você falou dos nãos, né, que você recebeu. A gente entender e poder trabalhar com esses nãos é o que a gente vai conseguir chegar ao nosso sim. Então, eu até postei esses dias nos stories, existem milhões de empresas que podem contratar o meu serviço. E eu sei que nesses milhões de empresas, muitos vão falar não. Né? Vão falar, não, André, não é o momento, não, André, não quero, não gosto da sua roupa, etc, etc. Mas o sim tá logo ali. Então, buscar esse sim. E essa questão da crítica, ela é super normal. Isso no sentido de que as pessoas sempre vão te criticar. Mas eu tenho um mantra, que também não é meu, que é: não aceite críticas de quem nunca construiu nada. Perfeito. Então, como é que você vai falar assim, o seu podcast é horrível? Senta aqui. Quantos podcasts você já gravou? Senta aqui. Vai ser a principal mediadora. Vou gravar, vou pegar esse microfone, vou entrar pela porta, vou fazer isso. Você já fez isso? Não. Então, como é que você quer me criticar? Então, assim, nunca aceite críticas de quem nunca construiu nada. Eu aprendi na neurociência também. Eu levo para minha vida. Quando o outro te critica, é sobre ele, sobre os medos dele, não é sobre você. Exatamente isso, perfeito. Porque é muito mais fácil eu te criticar do que eu falar meus medos. Exato. Então, por isso que você escuta muito não. Quando o André vai falar sobre a mentoria, vai vender para você. A primeira coisa é a pessoa, não quero. Qual é o valor, né? As pessoas, qual é o valor? Exato. Gente, a primeira coisa que eu não falo de valor. Nem no WhatsApp, eu não passo minhas mentorias, as minhas consultas. Eu não faço valor, porque a pessoa não fecha. Tipo, se fechar porque talvez foi uma indicação, alguma coisa. Eu preciso me conectar com a pessoa para poder. E aí, quando eu faço isso, muitas vezes eu falo assim, o tique dela é alto. E aí, quando vai comigo, que eu também, tipo assim, gente, não é alto, é o valor que você entrega, mas exato. R$2.000 é alto para você? 3 meses? Não é nem alto. Daqui final do ano tá 3.500, 10 mil, né? Bem mais do que isso, provavelmente. Então, tipo, se você olhar pro mercado, o mercado hoje, ele não te paga o valor que você pertence. Foi isso que o André fez. Ele transferiu o conhecimento dele, esse valor dele, pro digital. Então, ele vende o preço que ele quiser. Se ele falar assim, eu quero vender 100 mil um projeto, ele vende. É isso. Não é, André? Exato. Então, as pessoas têm... Só que eu preciso ter algo que vai sustentar esse valor. Então, perfeito. Poxa, é 100 mil? Por quê? Aqui eu tenho dezenas de depoimentos, dezenas de provas sociais. Perfeito. Olha esse resultado aqui. Então faz sentido. Então eu vou comprar. Perfeito. Boa. E é isso. Finalizando aqui, a gente está quase batendo ali. Qual é a dica que você deixa aqui pro Instagram, André? Eu não vou deixar dica, porque já há algum tempo eu parei de dar dicas. Eu dou orientação. Então, assim, se você que está assistindo esse podcast aqui agora, chegou até o final, qual que é a minha orientação para você? Você tem algum conhecimento, alguma habilidade que pode ser monetizada? Se sim, não perca tempo. Faça um exercício, pega um papel, um chamex ou seu próprio bloco de notas e comece a anotar tudo aquilo que você sabe e que pode ser a dor da pessoa do outro lado e que está precisando de você, tá? Não se preocupe num primeiro momento em escalar, eu vou vender 10, 20, 30, 50, 100. A primeira coisa que você tem que se preocupar é, eu vou vender o primeiro. Quem vende 1, vende 2, vende 10 e por aí vai. Você vendeu o primeiro, conseguiu sua primeira prova social, Lorena, seu primeiro depoimento, aquilo é a sua porta de entrada para você vender vários. Então, pegue a sua habilidade, escreva aquilo que você sabe fazer,
e comece a divulgar. Vai no seu Instagram e fala, olha só, estou montando aqui um grupo de mentoria onde eu quero ajudar pais a consumirem alimentos dessa e dessa forma. Eu quero ajudar mães que querem fazer isso. É você? Se sim, ó, volta aqui, me manda uma mensagem no direct que eu vou te dar mais informações. Faça isso. Perfeito, André. O André é muito consciente, tá? Eu escuto muito coach falando assim, larga o seu CLT e vai pro digital. Gente, ele é muito consciente. Isso é muito sério, né, André? Muito. Vender, muito. largar, você tem os seus boletos lá, a sua família, enfim, não é sobre isso não, gente. Mas faça a transição e contrata pessoas experientes que têm prova, né? Exato. Ó, Cacau Show, patrocina a gente aqui, seu brinde, seu Que presente maravilha, aqui. ó. Obrigado, adoro o Cacau Show. Sabe o que eu vou Só fazer? que tem licor, não sei se pode. Eu vou dar eu vou dar pra Laurinha e pra mãe da Laurinha. Então, como tem licor, eu vou dar pra mãe da Laurinha, pra Fernanda, minha esposa, uma mulher espetacular, gostaria de deixar isso claro aqui, uma mulher de fibra, tá? E tudo que eu tenho, é claro, a Fernanda participou de todo esse processo de construção. Eu não vou começar por quê, Lorena? Porque eu não tô comendo açúcar aí, tô numa dieta, Deus, não tô aí. comendo açúcar e tô no meu propósito bem definido, mas adorei o presente, obrigado. Perfeito, gente, é isso aí. Zero açúcar? Zero açúcar. Ah, eu queria. Não sei até quanto tempo, mas zero açúcar. Eu queria entrar, mas é difícil. É difícil. Mas eu vou me desafiar também nesse Vamos zero juntos. açúcar. Vamos Vamos junto, juntos, 1% todo dia. Todo dia. Sem Pessoal, sombra de dúvida. grande abraço. Curta aí, vai lá no YouTube. Vai ter os cortes lá no Instagram também. Isso. E aí, Mundo dos Negócios ou Emoções com a gente, com Lorena Bernardina, área daí na neurociência, com o André Fera aí, no Espírito Santo, Brasil todo, exterior, enfim. É isso aí. Vamos juntos. Obrigado Vamos mais junto. uma vez. Grande abraço, pessoal! Tchau, tchau.